Quer aprender um pouco mais sobre o direito processual civil? Então vem comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O que é, né, o recurso de embargos de declaração? Embargos de declaração, embora eu trate ele aqui na parte em que a gente trata dos recursos contra a decisão de primeira instância, os embargos declaratórios, eles cabem contra qualquer tipo de decisão judicial. Então, tanto faz se é decisão de juiz de primeira instância, se é decisão monocrática de desembargador no âmbito do Tribunal Estadual, se é de decisão colegiada, seja no âmbito do Tribunal Estadual, seja no âmbito dos tribunais superiores, os embargos declaratórios, ele tem cabimento amplo. Na verdade, né, embora seja considerado como um recurso, a finalidade dos embargos declaratórios não é a modificação da decisão, e nisso ele se difere de todos os outros recursos que a gente vai estudar e que a gente já estudou. Os embargos declaratórios ou embargos de declaração, ele tem por finalidade afastar uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. Quando vocês estudaram, né, especificamente a sentença, vocês aprenderam que, ao proferir uma decisão, o juiz ele deve, né, se manifestar de forma clara e objetiva, de forma que a parte consiga compreender aquilo que o magistrado está falando. Especificamente, né, que a parte tenha condições de compreender os fundamentos da decisão, ou seja, o porquê, quais foram as razões pelas quais o juiz chegou a fazer aquele pronunciamento, o que levou a fazer aquele pronunciamento. Então, essa clareza, né, no âmbito das decisões judiciais, ela é muito importante, e ela, inclusive, gente, permite, né, o efetivo exercício do contraditório. Por quê? Quando eu sei o motivo, o porquê que o juiz decidiu de forma contrária à minha pretensão, eu tenho elementos, eu tenho condições de melhor impugnar aquela decisão que foi proferida. Então, assim, o recurso de embargo de declaração, ele tem um caráter integrativo, porque ele busca, né, fazer essa complementação do julgado naquilo em que ele efetivamente se mostrou deficiente. Às vezes, né, o magistrado até apresenta as suas razões, ele apresenta a motivação, o porquê da sua decisão, seja na sentença, seja na decisão interlocutória, mas para a parte aquilo não está muito claro, para a parte aquilo está contraditório, está contradizendo alguma outra informação que foi dada no processo. Então, daí o cabimento dos embargos de declaração. Ele é um recurso dirigido à própria autoridade julgadora. Por quê? Como o objetivo dele não é a modificação da decisão, mas apenas a sua complementação, apenas afastar uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição, o próprio juiz que proferiu a decisão é quem irá julgar os embargos declaratórios. E depois de julgados os embargos declaratórios, é importante que isso já seja dito, a parte terá uma nova oportunidade de recorrer, né? Aí sim, recorrer contra aquela decisão a uma autoridade superior. No âmbito dos tribunais, os embargos declaratórios, eles são endereçados ao relator, mas eles são julgados pelo colegiado, né? Nós não aprendemos que
tanto o recurso de apelação quanto o recurso de agravo de instrumento, ele é julgado por um colegiado de 3 desembargadores, que é o relator e mais 2 vogais. Então, embora os embargos de declaração sejam endereçados ao relator no tribunal, o seu julgamento é feito pelo órgão colegiado. Por quê? Porque a decisão ela foi uma decisão do órgão colegiado. Então, ele que é a autoridade, né, vamos dizer assim, legitimada a julgar os recursos de embargos declaratórios. Então, vamos lá. É o recurso cabível contra qualquer decisão cujo objetivo é afastar uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. Vejam bem, até mesmo de despachos, a doutrina admite o cabimento de embargos de declaração. Por quê? Às vezes o despacho é obscuro, né? Às vezes faltou clareza ali na informação passada pelo magistrado. E aí teria lugar o recurso de embargos declaratórios. O órgão julgador, como a gente falou, é a própria autoridade que proferiu a decisão. Esse é um recurso que independe de preparo. Então, assim, não é necessário o pagamento de custas recursais ou de qualquer outra despesa para interposição do recurso de embargos declaratórios. As hipóteses em que ele tem lugar são trazidas aí no artigo 1022. O artigo 1022 diz: cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 2. Suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 3. Corrigir erro material. Olha só, pessoal, como regra, depois que o juiz profere a sua decisão, não cabe mais àquele magistrado modificar a sua decisão. Nós falamos um pouquinho disso no recurso de agravo de instrumento, que nós vimos que das decisões interlocutórias, né, como elas são decisões revertidas de uma certa provisoriedade, o legislador admite que o juiz possa exercer o juízo de retratação. Então, depois que a parte interpõe o agravo, pode o juiz exercer a retratação e voltar atrás na sua decisão. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. A regra é: o juiz proferiu a sua decisão, para modificar essa decisão é necessário interpor o recurso a uma autoridade superior. Então, assim, é o tribunal quem vai julgar se aquela decisão deve ser corrigida, modificada ou não. Mas vejam bem, no caso dos embargos declaratórios, pode ser que o próprio juiz, mesmo sem a interposição dos embargos, ele verificando a existência de algum erro material na decisão, ele possa corrigi-lo. A doutrina admite que essa correção de ofício, ela somente possa ser realizada antes da publicação. Então, vamos pensar, né? O juiz disponibilizou uma sentença e naquela sentença saiu de forma equivocada o nome das partes, por exemplo, né? Ou então saiu de forma equivocada o valor. Às vezes isso acontece com a gente, né? Às vezes você digita um valor de forma numérica e quando você vai transcrevê-lo, né, por extenso, aquele valor sai trocado. Isso é um simples erro material que pode e deve ser corrigido de ofício. Agora, se já tiver ocorrido a publicação da decisão, o recurso de embargos declaratórios é uma opção para a parte provocar o juiz a fim de obter aquela retificação, né, o conserto daquela decisão. E ele, de forma muito clássica, ele cabe
quando a decisão ela contém alguma omissão, alguma obscuridade ou alguma contradição. O legislador, no novo CPC, ele veio conceituando o que é considerada uma decisão omissa. Por quê? Existia, né, sempre existiu muita resistência por parte dos magistrados. Quando vocês começarem a atuar, né, no dia a dia forense, vocês vão ver que coisa mais rara que tem é um juiz admitir o cabimento de embargos declaratórios. Por quê? Normalmente, quando o magistrado faz a sua decisão, ele está convencido daqueles argumentos ali explicitados, né? Então, para ele, aquilo está explicitado de forma muito clara e objetiva. Mas, às vezes, esse não é o entendimento dos representantes da parte, seja o advogado do autor, seja o advogado do réu. Então, como vocês vão ver aí no dia a dia, é um recurso que dificilmente ele é acolhido. A gente costuma, né, até já ter uma decisão, costume até já ter uma decisão padrão aí, no sentido de que rejeita os embargos, porque os embargos têm por finalidade a modificação da decisão. Mas isso está mudando, tá, gente? Então, assim, hoje, principalmente aí à luz do novo Código de Processo Civil, em que existe, né, uma maior exigência por parte dos magistrados de que eles fundamentem de forma adequada as decisões, essa resistência ao acolhimento de embargos declaratórios, ela tem se mostrado mais relativizada. Assim, hoje a gente tem mais entendimentos pela sua admissibilidade. Mas o novo Código de Processo Civil, ele veio conceituando aquilo que deve ser entendido como sendo uma decisão omissa. Ele diz lá no parágrafo único assim: considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Ou então, a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. O artigo 489, parágrafo 1º, é aquele artigo que estabelece, né, que o juiz ele precisa trazer uma motivação adequada na hora de proferir a sua decisão. Eu vou trazê-lo aqui para vocês pela relevância. Diz assim, ó, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, afastar a conclusão adotada pelo órgão julgador, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, ou deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de tal entendimento. Gente, por que isso, né? Por que o legislador veio explicitando essas questões? Porque elas são muito comuns de ocorrerem no dia a dia, elas ocorrem com muita frequência. Às vezes você pega uma decisão, por exemplo, uma decisão interlocutória, a parte faz um pedido de concessão de tutela antecipada, né? A gente já sabe que para a concessão da tutela antecipada, hão de estar presentes, né, o fumus boni iuris, que é a razoabilidade, a plausibilidade do direito alegado, e o perigo de dano. Então, você imagine uma decisão interlocutória que o juiz diga assim:
indefiro a liminar porque não vislumbro, no caso concreto, o fumus boni iuris ou o periculo in mora. Então, não vislumbro, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada. Vejam bem, isso explica alguma coisa? O juiz dizer assim, não vislumbro, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Não, isso não explicita nada, ele apenas está dizendo não estão presentes. Mas não estão presentes por quê? A parte não foi lá e não apresentou documentos, a parte não foi lá e não apresentou suas razões, ela não levou para ele uma situação e disse, olha, é urgente por causa disso, olha, eu preciso da concessão da liminar, porque se a liminar não for concedida, vai iniciar agora o período das chuvas e o muro que o meu vizinho está construindo vai desabar sobre o meu terreno e vai me causar um prejuízo. Quer dizer, quando ele nega essa pretensão, ele tem que dizer por que ele acha que não é importante, que o período de chuva não vai influenciar dessa forma, que existem outros mecanismos, outras providências que o autor poderia tomar para mitigar ou para afastar esses prejuízos. Ou seja, ele precisa fundamentar, ele não pode trazer uma decisão, e, gente, isso acontece demais, tá? Vocês vão ver muita decisão nesses termos que eu estou falando. Mas isso hoje, o legislador, ele visa combater esse tipo de decisão, porque esse tipo de decisão é considerada omissa, porque o juiz não a fundamentou de forma adequada, ele não mostrou para a parte o porquê que aquela decisão, né, não pôde ser concedida ou porque aquela pretensão não pôde ser deferida à parte. Um outro exemplo também que é muito comum de acontecer, e o legislador faz expressa referência a ele, quando ele diz assim, a aplicação de conceitos jurídicos indeterminados, né? O que é um conceito jurídico indeterminado? É aquilo que todo mundo fala, mas ninguém explica o que é, né? Toda hora fala assim, mas isso contraria o interesse público, mas essa postura atenta contra o interesse público. O tempo todo fala-se interesse público. Interesse público é um conceito jurídico indeterminado. Por quê? O que caracteriza o interesse público, né? O que pode efetivamente ser considerado como interesse público? O interesse público ele tem que ser de tal forma que ele beneficie a sociedade como um todo e não necessariamente um interesse patrimonial do Estado. Então, por exemplo, quando o Estado deixa de arrecadar um tributo, né, não necessariamente isso fere o interesse público. Por quê? Às vezes, a não arrecadação de um determinado tributo ela vai implicar num benefício maior para o Estado. Por quê? Às vezes, o custo que o Estado tem, né, para movimentar o judiciário, para movimentar ali todo aquele arcabouço, às vezes para poder cobrar valores muito pouco significativos, vão trazer muito mais prejuízo para o Estado, porque vão desperdiçar tempo, vão desperdiçar dinheiro, vão desperdiçar, né, o trabalho daquele servidor que poderia estar sendo empregado em benefício da coletividade. Então, assim, não é que não exista, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Existe sim e deve ser protegido. Mas vocês vão ver a expressão, o emprego da expressão interesse público em situações em que não se explica o que é interesse público. Simplesmente fala assim, isso contraria o interesse público. Mas o que é contrariar o interesse público? Isso é um exemplo típico do que seria um conceito jurídico indeterminado. Vou trazer um outro, né, que eu até usei de exemplo na semana passada, para tratar de uma questão interessante do município de Barbacena. Na legislação penal, a gente vê muito a expressão assim, imediatamente. Fala-se assim, né?
deve ser cumprido, deve ser comunicado ao juiz. Vamos pegar um exemplo bem típico. A prisão do réu deve ser imediatamente comunicada ao juiz. O que é imediatamente? É um conceito jurídico indeterminado. Por quê? Imediatamente é na mesma hora? Em tese, né, a gente até pensaria, olha, acabou de prender, vai comunicar ao juiz. Isso é possível, né, numa rotina de delegacia, num dia a dia aí de autoridade policial? Não é possível. Então, o que é imediatamente? Imediatamente são 24 horas, são 48 horas, são 36. O que significa, em termos de tempo, essa expressão imediatamente? É um conceito jurídico indeterminado. Então, assim, o legislador ele vem substituindo isso. Assim, quando a gente pega hoje, né, as leis que estão sendo modificadas, elas vêm afastando esse tipo de expressão. Por quê? Não é muito melhor ele já especificar, ó, tem que comunicar em 24 horas, tem que comunicar em 48 horas. A gente discutiu isso muito no protocolo sanitário. Por exemplo, que se verificar, né, em algum ambiente escolar um surto, por exemplo, um caso suspeito de Covid, né? Você tem que comunicar à autoridade, você tem que comunicar à vigilância sanitária, mas qual o tempo? Tem que especificar, olha, 24 horas é 48, são 72, assim como comunicar ao juiz a prisão do réu. Para quê? Para que a parte que está tendo conhecimento ou o intérprete da lei tenha um critério objetivo, né? Porque olha só, olha a definição do Cristiani, e essa é uma definição doutrinária. Assim que possível, mais breve possível. Isso é subjetivo. Né? Isso é subjetivo. Às vezes eu tenho condição de comunicar em 24 horas, mas um colega não teria, ele precisaria de 72 horas para poder fazê-lo. Então, essa é que é a ideia. Então, quando a gente pega uma decisão judicial e ela vem, né, com essas limitações, com essas dificuldades, a parte deve interpor embargos declaratórios. Aí, gente, vocês vão pensar assim, né? Até se vocês ouvirem isso, por exemplo, de alguns magistrados. Mas muitas das vezes a parte interpõe embargos declaratórios só para ganhar tempo, porque nós vamos ver que com a interposição dos embargos declaratórios fica suspenso o prazo, na verdade, fica interrompido o prazo para interposição de outros recursos. Então, assim, eu tenho uma sentença, eu teria 15 dias para interpor o recurso de apelação. Mas se eu interpuser o recurso de embargos declaratórios, enquanto o juiz não julgar os meus embargos declaratórios, eu não tenho prazo para apelar. Depois que o juiz julga os embargos, eu vou ter mais 15 dias, o prazo é devolvido para mim, eu vou ter mais 15 dias para entrar com recurso de apelação. Aí, num primeiro momento, pode-se pensar assim, nossa, então é vantagem entrar com embargos declaratórios, porque eu vou ter depois um prazo muito maior para poder recorrer. Só que a legislação, ela dá mecanismos, ela diz assim, olha, se os embargos forem protelatórios são aqueles que têm a finalidade de atrasar, de protelar o julgamento. Se os embargos forem protelatórios, o juiz pode aplicar uma multa por embargos declaratórios. E esta multa, ela pode, inclusive, ser majorada, ela pode ser aumentada. Então, assim, se o juiz percebe que a finalidade daqueles embargos é apenas atrasar, que não existe omissão, não existe contradição, não existe obscuridade que demande aquele pronunciamento, ele pode e deve aplicar a multa por litigância de má-fé. Então, assim, a ideia, né, se o não admitir os embargos é só para evitar que eles sejam protelatórios, existe essa medida eficiente, que é a imposição da multa.
Mas vamos voltar aqui. Então, a omissão, ela é conceituada pelo legislador. O conceito de omissão, hoje, né, para fins de interposição dos embargos declaratórios, vem trazidos aí pelo parágrafo único do artigo 1022. Já a obscuridade, o que seria a obscuridade? A obscuridade, ela reflete a falta de clareza, né? Quando já essa decisão é obscura. Por que ela é uma decisão obscura? Porque ela não é clara, o juiz não traz ali de forma objetiva quais foram os motivos do seu convencimento. Isso é muito, gente, essa identificação é muito caso concreto, né? É aquela informação que o juiz colocou lá nos fundamentos da sua decisão que não está clara, ele não traz ali de forma objetiva o porquê que ele efetivamente tomou aquela decisão. Enquanto que a contradição ela está ligada ao fato do próprio magistrado se contradizer na sua decisão. E às vezes isso acontece, né? Às vezes o juiz vem elaborando ali nos seus fundamentos da sua decisão um determinado raciocínio. Eu já vi muita decisão que a hora que eu comecei a ler, eu imaginei que o resultado fosse positivo e depois, quando chega na parte dispositiva, o juiz está negando o pedido, né? Por quê? Isso muitas das vezes acontece com o nosso hábito, e aí não é só o magistrado, nós todos acabamos fazendo isso no dia a dia, de pegar, às vezes, e aproveitar, né, uma decisão anterior, aproveitar uma petição anterior, e aí nesse recorte e cola, né, nesse famoso recorte e cola que a gente faz mesmo pela correria do dia a dia, acaba passando alguma parte, né, aproveitando ali alguma parte que não está adequada, não está relacionada especificamente com o objeto daquela decisão. Então, os embargos declaratórios ele tem essa finalidade. E, gente, não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma do juiz, né, se manifestar acolhendo os embargos declaratórios para poder consertar ali, emendar a decisão e entregar ali uma prestação jurisdicional adequada. Em alguns fóruns, né, vamos dizer assim, no âmbito da Justiça do Trabalho, por exemplo, você interpõe embargos declaratórios e quase que em 99% dos casos você vai ser condenado por embargos protelatórios, né? Porque na Justiça do Trabalho já existe enraizada aquele preconceito no sentido de que o empregador quer ganhar tempo, o empregador quer prejudicar o empregado, quer atrasar o julgamento. Agora, no âmbito da justiça comum, na justiça estadual, é mais difícil de se atingir, de se verificar a imposição dessas multas por litigância de má-fé, embora hoje elas já têm sido, né, com o novo Código de Processo Civil, elas já têm sido bastante utilizadas. Eu particularmente, tenho para mim que ela é uma importante ferramenta, né? O juiz verificando ali no caso concreto que, de fato, o objetivo é só protelar, ele deve sim aplicar a multa. Os embargos declaratórios é o único recurso com prazo diferenciado, tá, gente? Nós aprendemos que todos os recursos têm o prazo de 15 dias, a parte tem o prazo de 15 dias para interposição. Os embargos declaratórios têm um prazo curtinho de apenas 5 dias. Então, a parte publicou a decisão, ela tem 5 dias para interpor os embargos declaratórios. Mas, com a interposição dos embargos declaratórios, fica interrompido o prazo para interposição de outros recursos. Então, aí vai esperar o juiz julgar os embargos, depois que o juiz julgar, vai reabrir para a parte o prazo para recorrer daquela decisão. Está lá no artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz
com a indicação do erro, da obscuridade, da contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Então, pela leitura do artigo 1023, a gente verifica o quê? Quais que são os requisitos para a interposição dos embargos de declaração? Primeiro, tem que ser por petição escrita. Petição escrita dirigida ao próprio magistrado que proferiu a decisão. E eu preciso apontar na minha petição de embargos de declaração onde está o erro, a omissão, a obscuridade ou a contradição. Esses requisitos não são cumulativos, tá? Então, assim, até em uma omissão já é suficiente. O juiz deixou de apreciar um dos pedidos, né? Ou então o juiz deixou de se manifestar sobre um relevante argumento apresentado. Vocês vão ver que é muito comum o juiz rejeitar embargos declaratórios e dizer o seguinte, que ele não é obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos levantados pela parte. Mas, às vezes, aquele ponto levantado pela parte é muito importante. Às vezes, aquilo é um argumento que poderia modificar o resultado do julgamento. Então, ele precisa se pronunciar. Vão pensar que eu esteja diante de uma ação de cobrança e o réu vai lá e diga assim, olha, esse direito está prescrito. O juiz tem que se manifestar, ele tem que dizer, olha, não está prescrito por esse ou por aquele motivo. Agora, se ele simplesmente ignorar, né, essa informação sobre a prescrição, isso é uma omissão grave, porque se estiver prescrito, não caberia o pronunciamento sobre o pedido do autor. Ou então, imagine uma situação, né, em que a parte vai lá e diga assim, não, eu já paguei, né? O juiz tem que se pronunciar sobre isso. Fala, olha, pagou, mas afirmou que pagou, mas não apresentou o comprovante de pagamento. Já é o suficiente. Agora, ele simplesmente ignorar a informação de que houve uma afirmação de pagamento é uma situação que poderia ensejar uma omissão no caso concreto. Então, assim, é muito caso concreto para a gente poder verificar a presença desses elementos. Os embargos de declaração, eles não têm efeito suspensivo, ele tem efeito interruptivo. Tá? Hoje, até no juizado especial também é assim. Antes, no juizado especial, usava-se outra expressão. Mas hoje, eu vou explicar daqui a pouquinho, você tem esse efeito interruptivo. O que é o efeito interruptivo? Interposto embargos de declaração, fica interrompido, né? A lei fala que fica suspenso, mas na verdade você tem interrompido o prazo para interposição de outros recursos. O que significa dizer que no 5º dia eu interpus o recurso de embargos de declaração. 2 meses depois, o juiz julgou os embargos de declaração. Quando publicar a decisão nos embargos, eu vou ter mais 15 dias úteis para poder ingressar com o recurso de agravo ou com o recurso de apelação, se for uma sentença. Agora, a segunda parte da sua pergunta, né? Neste caso, o juiz concede uma tutela antecipada, a parte interpõe embargos declaratórios. Nada impede que a outra parte já recorra com um agravo de instrumento e, neste agravo de instrumento, ela requeira a concessão do efeito suspensivo. Se ela não fizer esse requerimento lá no agravo de instrumento, a decisão vai ter aplicabilidade imediata. Aí, Pamela, pegando um gancho ainda, né? Às vezes nem compensa interpor os embargos de declaração numa decisão interlocutória. Por quê? Às vezes, o fato daquilo ficar preso com o juiz de primeira instância até que ele julgue os embargos de declaração vai atrasar a providência que a parte pretende obter. Então, às vezes, ela já tem interesse em ir direto para um agravo, né? Nesse caso da antecipação de tutela, justamente para já poder buscar ali um efeito suspensivo ou mesmo uma reversão daquela decisão. Tá claro, Pamela? Sim, totalmente claro. Muito obrigada.
Então, vamos lá. Os embargos declaratórios, gente, ele tem hoje o contraditório, tá? Pela ótica do código anterior, isso era critério do juiz. Então, assim, uma parte interpunha embargos declaratórios, tinha juiz que abria vista para a parte contrária, tinha juiz que não abria vista para a parte contrária. Hoje o legislador trouxe isso de forma expressa, dizendo o seguinte: ó, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então, assim, hoje, com a vigência do novo Código de Processo Civil, a não ser que o juiz vá rejeitar de plano os embargos declaratórios, ele deve abrir vista para a parte contrária para se manifestar, justamente para respeitar o contraditório e dar a oportunidade da outra parte também poder trazer considerações importantes para o juiz. Às vezes o juiz ventila, né, uma possibilidade de modificar, é melhor ele conceder esse prazo para que amanhã ou depois a parte contrária não alegue aí um cerceamento de defesa, por conta lá, né, do princípio da não surpresa, que nós já aprendemos que o juiz ou o tribunal não deve proferir uma decisão contrária ao interesse da parte antes de ouvi-la. Então, daí a relevância em conceder essa vista. Agora, se o juiz já verificar, não, eu vou rejeitar esses embargos não têm chance de acolhimento, aí não é necessário ouvir a parte contrária. Quem julga os embargos declaratórios é a própria autoridade que proferiu a decisão. Mas lembrando, né, que no âmbito dos tribunais, esse julgamento vai ser feito pelo órgão colegiado, está aí no artigo 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Esse prazo, gente, é um prazo impróprio, tá? Não necessariamente interpôs os embargos, eles vão ser julgados em 5 dias. Eu tenho 5 dias para interpor. Agora, o tempo que o juiz ou o tribunal vai levar para julgar esses embargos vai variar, né, de juiz para juiz, de tribunal para tribunal. Normalmente, leva-se muito mais do que 5 dias para fazer o julgamento de embargos declaratórios. E isso se deve, obviamente, pela sobrecarga aí do Poder Judiciário. Então, esse prazo aí de julgar em 5 dias, ele acaba sendo um prazo impróprio, né? Que ele é um prazo aí do juiz. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e não havendo julgamento nesta sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Então, assim, nos tribunais, a gente já conversou que as câmaras, elas costumam ter uma data certa para realizar as sessões de julgamento. Então, vamos pensar, a primeira Câmara Cível julga todas as segundas-feiras. O que o legislador está dizendo aqui é que o seguinte, né? Se os embargos de declaração forem interpostos contra essa decisão, na próxima sessão eles já devem ser julgados. Também, assim como o prazo do caput é um prazo impróprio, vai depender aí da demanda e da disponibilidade aí da pauta do tribunal. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Aqui, aquelas situações em que o relator decide sozinho, né? O legislador usa a expressão aqui unipessoal, mas, na verdade, ele está falando das decisões monocráticas. São aqueles casos que nós aprendemos lá no artigo 936, em que o relator, recebendo um recurso, por exemplo, ele pode, de plano, né, julgá-lo inadmissível, porque não preenche os requisitos de admissibilidade, ou então ele pode dar provimento de plano quando o recurso está de acordo com o entendimento dominante dos tribunais, ou então negar provimento de plano quando o recurso está em desacordo
com o entendimento sumulado dos tribunais. Então, neste caso em que o relator decide sozinho, ele não decidiu junto com o colegiado, só ele vai julgar os embargos de declaração. Agora, quando a decisão do relator foi levada ao colegiado e o colegiado decidiu por acatá-lo ou não, aí o próprio colegiado vai julgar em conjunto. Olha aí os efeitos, ó, que a gente tinha falado. Os embargos, como qualquer outro recurso, têm um efeito devolutivo, né, que significa que, uma vez interposto o recurso, devolve-se à autoridade, né, a possibilidade de conhecimento, de julgamento da questão, e ele tem o efeito interruptivo. Aí, eventualmente, poderá ser concedido o efeito suspensivo. Por que eventualmente? Porque nós já aprendemos que no novo CPC, a qualquer recurso pode ser dado, pode ser atribuído efeito suspensivo, desde que o prolator da decisão ou o órgão julgador preveja, né, ele entenda que existe ali uma razoabilidade da alegação em conjunto com a existência de um dano grave ou de difícil reparação. Mas isso, gente, é excepcionalíssimo, tá? A regra é que os embargos só vai ter o efeito interruptivo, ele não vai suspender a eficácia da decisão. Para ele suspender a eficácia, tem que haver uma decisão clara nesse sentido. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, vejam bem, regra não tem efeito suspensivo, mas excepcionalmente, se o tribunal, né, ou o juiz entender que aquela argumentação é relevante, que tem um risco, né, de dano grave ou de difícil reparação, ele até pode conceder, como hoje pode fazê-lo em qualquer recurso. Os embargos protelatórios é o que a gente já havia conversado. Embargos protelatórios são aqueles que têm por objetivo, né, postergar o julgamento da causa, atrasar, né, deixar ali que o processo fique agarrado, né, até que se tenha efetivamente um resultado. Verificando o juiz esse intuito protelatório, isso é difícil, tá, gente? Porque isso é subjetivo. A gente sabe que a parte ela pode recorrer pelo princípio da ampla defesa, né, pelo princípio do duplo grau de jurisdição. Então, assim, tem que ser algo muito evidente, né, que o juiz veja que aquilo ali é só para ganhar tempo mesmo. Aí ele pode e deve aplicar a multa. Está lá no artigo 1026, parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado a multa revertida em favor da parte contrária, multa não excedente a 2% do valor da causa atualizada. Esta multa, gente, ela é muito importante porque ela vai ser, o recolhimento dessa multa, ele vai ser exigido caso o juiz considere uma reincidência. Então, vamos pensar, ele aplicou uma multa, aí a parte recorreu dessa decisão que aplicou a multa, se ele aplicar a multa novamente, qualquer outro recurso que for ser interposto vai depender do recolhimento dessa multa por embargos declaratórios. E tem uma decisão, protelatórios, desculpe, e tem uma decisão muito interessante dos tribunais superiores, no sentido de que, ainda que a parte esteja sob o benefício da assistência judiciária, ela tem que recolher essa multa por litigância de má-fé. Por quê? A assistência gratuita, a justiça gratuita, não
alcança a multa por embargos protelatórios. Isso é uma decisão muito interessante, porque às vezes a parte se esconde atrás disso, né? Eu não vou, eu tenho gratuidade da justiça, então pouco importa se eu vou ser condenado ou não. O STJ já decidiu que a multa por litigância de má-fé e a multa por embargos protelatórios vai ser recolhida independentemente da parte estar sob o benefício da justiça gratuita. Olha lá o que diz o parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. E a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que a recolherão ao final. Então, vejam bem, eles não ficam isentos ao pagamento dessa multa por embargos protelatórios. Ela tem que ser paga ainda que a parte tenha assistência judiciária. Só que eles vão pagar ao final, enquanto que a outra parte, né, que não tem a justiça gratuita, em segundo embargos protelatórios, ela já precisa recolher de imediato. Aí vocês vão falar assim, mas o que são esses segundos embargos declaratórios? É porque cabem embargos de declaração de decisão de embargo de declaração, né? Às vezes, o juiz profere uma decisão exatamente aí fixando uma multa. Ele fala assim, fixo a multa por litigância de má-fé. Poxa, mas isso é obscuro, né? Eu tive um caso real, gente, há muitos anos atrás, na Justiça do Trabalho, aqui de Barbacena. E foi o seguinte: era uma sentença, foi uma sentença proferida contra o município, e ao proferir a decisão, tinha lá uma série, no meu entendimento, né? Tinha uma série de omissões, de obscuridades, e além disso, tinha o nome do município estava errado. Então, por exemplo, era o caso aí do município de Barbacena, e estava lá assim, condena o município de Santos Dumont a isso e aquilo. E aí, não era Santos Dumont, tá, gente? Era um outro município que ele estava citando. E aí, o que eu fiz? Eu ingressei com embargos de declaração, dizendo, né, que havia um erro, isso era até um erro material, né, a referência a outra parte, a outra pessoa que não era parte, e apontei em conjunto os outros atos que eu entendia, as outras faltas, né, que seria omissão ou contradição. O que o juiz fez? O juiz corrigiu o erro material e condenou o município por multa de litigância, multa por embargos protelatórios. E, assim, neste caso específico, eu até poderia ter interposto novos embargos declaratórios para dizer o seguinte: olha, como que acolhe, né, os embargos para trocar o nome e diz que eles são protelatórios? Se eles fossem protelatórios, não teriam sido acolhidos, mas eles eram necessários porque foi através deles que se verificou o erro da troca do nome. Então, assim, é um caso típico que caberia segundo embargos declaratórios. No caso concreto, eu fiz a opção, a gente fez a opção na época de recorrer direto para o tribunal obviamente, modificou a decisão e cassou a multa. Mas, assim, por que eu estou falando disso? Porque cabem embargos de declaração de decisão que resolve embargos declaratórios. Só que, se o tribunal entender que esses segundos embargos também são protelatórios, aí a multa vai aumentar, e vai aumentar significativamente, porque ela vai passar de 2% para 10% do valor atualizado da causa. É uma multa bastante pesada, né? E, para finalizar, não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Então, assim,
2 é o limite, né? Não tem como interpor mais embargos de declaração terceiro, né? Vamos dizer assim, terceiro embargos declaratórios contra uma mesma decisão. Agora, se forem decisões diferentes, sempre vai caber, desde que demonstrada a omissão, a contradição ou a obscuridade.